com a de Curitiba, só que com uma diferença, não sei se vocês perceberam, com 2 faixas por sentido. Como conceito, tudo começou assim. Aí aqui se dizia, olha, tem que melhorar os espaços urbanos. Isso era apenas um desenho na prancheta, como você mostra um projeto de uma casa. Tem que realmente melhorar aqui a circulação das pessoas. A cidade era assim, antigamente. Não parece muito agradável, né? Parece até alguma região mais degradada de São Paulo, por exemplo, pelo tamanho da cidade. Mas a cidade é isso aqui. O que aconteceu com aquele projeto? Como é que ele virou realidade? O projeto era esse. Dentro daquela... Veja que aqui, vou até voltar para vocês verem. A mesma área, aí só o projeto desenhado na área. Como é que ficaria se melhorasse? Vamos ver como é que aconteceu. Então o projeto está aqui, aí, ó, olha ele reconstruído. Realmente ele foi construído. Foi considerado, e é considerado hoje, o melhor sistema de transporte por ônibus do mundo. Isso aqui, só para vocês saberem, é como se fosse um metrô. Tá? Metrô é um conceito que ele é um conceito. Ele pode ser operado por um trem, por um ônibus, ou por qualquer outro tipo de meio de transporte. Tinha aqueles magnéticos que vão levitando, tem coisas novas surgindo por aí. Mas isso aqui é o que essa cidade tinha dinheiro para gastar. Porque para fazer isso aqui gasta-se 10 milhões de dólares por quilômetro e para fazer um metrô gasta-se 100 milhões de dólares por quilômetro. É uma diferença grande. Talvez com esse número a gente possa entender por que São Paulo não tem mais metrô. Porque nós não temos dinheiro para fazer. Certo? É por isso, exatamente, esse é o detalhe. Então aqui é um dos projetos, você veja que projeto desafiador. Eles deixaram 2 faixas por sentido para transporte público. Numa cidade de 8 milhões de habitantes, é uma cidade de outro nível, tamanho Rio de Janeiro, uma cidade com outros problemas. Aí você vai para uma cidade no interior da Colômbia chamada Pereira, uma cidade com população mais próxima a Maringá. E essa cidade decidiu o seguinte, nós precisamos melhorar nossa rede de transporte também. E um desafio, mas numa cidade pequena, eles aplicaram, falaram, não, só queremos um conceito de uma cidade grande. Vamos pegar o conceito de Curitiba, vamos pegar o conceito de Bogotá, e nós queremos aplicar esse conceito aqui. Inclusive uma cidade que uma comitiva aqui de Maringá esteve visitando, talvez até possa tecer comentários depois sobre o que viram. Então, essa cidade, vocês vejam bem, aqui está o sistema de transporte que foi implantado lá, não sei se vocês conseguem ver, aqui está separada a via do ônibus da via dos automóveis. Aqui uma vista das estações de ônibus, realmente parece uma coisa realmente futurista, uma coisa que moderniza a cidade. As pessoas sentem prazer de usar um sistema como esse. E aqui era como era a cidade antes do projeto. E vejam agora a foto que eu vou colocar e depois. Olha como é que ficou depois. Então eu vou voltar um pouquinho para vocês verem o antes e o depois. Vocês vejam que tudo foi renovado. Não é uma cidade bonita. Realmente não tenho prazer de ser uma cidade bonita como Maringá. É uma cidade, uma série de problemas. Veja o que aconteceu. Veja o que acontece na sequência. Aqui era uma rua do centro. Olha o que acontece com a rua do centro. Depois que passou o projeto. Então isso aqui é um projeto de reforma urbana, do qual o transporte é um componente. Então isso é o que tem acontecido pelo mundo, para a gente não perder, a gente saber o que está acontecendo de melhor aí pelo mundo. Bom, daí, o que nós temos que continuar fazendo? Nós temos que simular novas redes de serviço. Então nós temos que, por exemplo, no caso de Maringá, conhecendo como é que as viagens que as pessoas fazem, temos que simular várias alternativas para ver qual seria a opção melhor para a cidade. Bom, nós simulamos várias alternativas, e aqui nós vamos apresentar para vocês as de melhor resultado. Bom, então, como é que começa um trabalho lá em Maringá? Agora vamos aterrissar para Maringá. Primeira coisa é fazer um inventário da rede de serviço atual. Como é que é a rede atual de serviço? Então aqui, ó, a rede de linhas urbanas de Maringá está aí. Ó. Então aqui está o mapa de Maringá, e aqui estão todas as linhas de transporte público de Maringá. Aí estão as linhas. Esse emaranhado de linhas é o sistema de transporte de Maringá. Fazendo as mais diversas itinerários. Uma cobertura espacial praticamente de toda a cidade. Agora, se essa rede está atendendo aos deslocamentos que as pessoas necessitam ou não, nós vamos ver na sequência. Aí seria igual pegar isso aí e fazer um exame de sangue dela. Vamos fazer um exame e vamos ver o que está acontecendo. Aí nós vamos começar a fazer o seguinte, nós vamos modelar a demanda. O que é modelar a demanda? Hoje em dia, esse termo vocês já devem ter escutado falar sobre modelagem. O que é modelagem? Modelagem é você pegar toda uma rede de uma cidade, colocar num programa de computador, e aí no programa de computador você diz para o programa assim, olha, as linhas de ônibus estão aqui, as pessoas querem fazer isso. E o programa faz milhões de iterações
e calcula qual é a melhor solução para aquele deslocamento que as pessoas precisam. Então já é possível fazer isso. Antes, como é que fazia? Quando eu me formei, na década de 90, a gente fazia na tentativa-erro. Colocava e perguntava, ficou bom? Não, tira. Colocava de novo, ficou bom? Não, tira. E errava, e punha, e errava. Agora não precisa mais. Agora a gente tem um software que faz milhões de iterações e ele diz o seguinte para a gente: com 95% de índice de acerto, a solução é essa. Quer dizer que é o seguinte, atendendo a 95% dos interesses de viagem das pessoas, ele dá a solução. Então imagina que coisa interessante. Só para dar um número, vocês têm uma ideia de quantas pessoas viajam de ônibus em Maringá por dia? Em termos de viagens, são mais ou menos 110, 120 mil, contando os gratuitos e tudo. Mas 120 mil viagens por dia são feitas em ônibus, durante um dia. É bastante viagem, certo? Isso representa umas 50, 60 mil pessoas que usam um ônibus, cada um faz em média 2 viagens, mas é um número bastante grande de viagens. Bom, para a elaboração das propostas, então, o que a gente analisou? As características da rede atual, que nós já vamos ver um detalhe, principais desejos de viagens, a modelagem da demanda, com base na matriz que eu falei para vocês, e aqui vem o dado importante. Nós entrevistamos 22.614 pessoas dentro dos ônibus. Quando se faz uma pesquisa de qualquer outro tipo de gênero, as que nós mais conhecemos, que são as eleitorais, se entrevistam menos de 1.000 pessoas. Se tem índices bons. Aqui nós trabalhamos com 22 mil entrevistas. O que é isso? Isso aqui é um horizonte enorme. É uma amostra de praticamente quase 20% da demanda, que dá para nós o que é isso? Dá um coeficiente de acerto da ordem de 95%. Então, de todos os usuários de ônibus, nós ouvimos 22.614. O que a gente queria saber? Aonde começou a viagem dele e aonde termina. Aonde começou é o endereço dele, a casa dele, e aonde termina. Porque nós queremos saber o seguinte: ele andou muito a pé? Ele trocou de ônibus quantas vezes? Nós queremos saber como é que seria a viagem ideal para ele. Seria caminhar o mínimo possível e ser o mais rápido possível para chegar ao deslocamento que ele vai. Bom, então agora nós vamos ver um detalhezinho aqui de Maringá. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, mas só para ter uma ideia. Então você pega aqui, por exemplo, Rua 19 de Dezembro, entre Colombo e Rio Barbosa. Você começa a ver, ó, quantas pessoas se deslocam na hora. Aqui, ó, nesse ponto, passa em transporte público 1.422 pessoas na hora pico da manhã e 992 no pico da tarde. Então nós fizemos uma medição também de 20 pontos da cidade para que depois esse programa de computador conseguisse reproduzir exatamente esses mesmos números naquele ponto. Seria o seguinte: ter a cidade de Maringá no computador. E ela está reproduzindo exatamente o que a cidade faz. Então, para isso, nós fizemos vários pontos, vou mostrar mais um só, que não é o caso. Ó, todos que deram demanda abaixo de 1.000, a gente nem colocou a demanda, porque demandas abaixo de 1.000 passageiros por hora em transporte não é ainda uma situação problema. Então, a gente colocou alguns pontos. Vou colocar mais um aqui só para vocês verem. Olha, esse aqui, por exemplo, 2.564 pessoas de manhã, 1.700 à tarde, na Avenida São Paulo. É um ponto onde passam 2.500 pessoas em uma hora em transporte público. É muita gente, certo? Então vamos continuar. Bom, e nós temos uma amostra de cerca de 18% da demanda média de Jesus. Então é uma amostra muito boa. Como é que a gente trabalhou isso? A gente tem a cidade toda dividida no zoneamento que o IBGE nos apresenta. Nós identificamos exatamente onde a pessoa mora e para onde ela quer ir. Então nós temos uma viagem dela, e aí o computador vai fazendo as milhões de interações e nos informando qual seria a melhor rede para atenção a essas pessoas. Que é diferente de uma cidade para outra. Não dá para chegar e falar, eu vou copiar o projeto. Não. Cada cidade tem um nível de deslocamento, uma característica. E tem que ser feito uma situação diferente para cada cidade. Aqui está a cidade carregada. Ó. Olha como é que a demanda de passageiros da cidade está disposta. As linhas mais fortes é onde tem mais gente. Então, olha, saem dos bairros e vão chegando tudo aqui no centro. Aqui está a Colombo e aqui está a Brasil. Então, assim se comporta o sistema de transporte. Isso aqui mede o seguinte: quantidade de pessoas que estão interessadas em ir em cada local da cidade. Tá? Então,
Então aqui você começa olhando isso aqui, você começa e vendo o seguinte, é assim que ele se desloca. Você começa a ver os corredores naturais, aqui é São Paulo, tá? Você começa